sabe? A gente tem uns conceitos meio, todo mundo vai ser igual lá no céu, mas aqui na terra a gente já é igual. A gente só não consegue viver, né, esse exemplo de fé que a gente tem que viver, mas a gente já é igual. Quer ver as nossas semelhanças? Né? Quem aí tem duas mãos aqui no conceito, né? No caso a igreja que eu estou vendo aqui, a gente sabe, né? Questão adversa, mas por exemplo, né? Quem tem dois olhos? Quem tem dois? Né? Tem gente que tem dois, mas só funciona um, mais ou menos aí. Mas todo mundo tem dois olhos, é ou não é? Um nariz? Tem alguém que tem dois narizes? Não, todo mundo só tem um. Duas orelhas e uma boca. Geralmente falam que é duas orelhas para você ouvir mais e só uma boca para você falar menos, né? Mas às vezes é ao contrário, né? Parece que a gente tem duas bocas e às vezes parece que a gente nem tem orelha, né? Porque a gente não ouve nada. Mas a gente é semelhante. Achar que a gente só vai ser igual no céu é um grande engano. A gente já é igual na terra. Não é? A gente tem que entender isso. Olha só. Se você quer alegrar o coração de Deus, entenda que Ele vai ser muito feliz por ver você salvo, mas quando Ele vê que você foi uma pessoa que conseguiu ajudar outras pessoas a se salvar, isso também vai ser extremamente satisfatório para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa na nossa caminhada cristã, quando a gente se converte de verdade, tem algumas coisas que ficam preocupando o nosso coração. Tem algumas coisas assim, e esse é o engraçado da nossa geração. Quando eu me converti, tinha umas coisas que ficava assim, preocupando o coração dos cristãos. Eram umas coisas que ficavam assim, sabe, preocupavam o nosso coração de verdade. Hoje em dia, quando a gente vai falar de preocupação na vida de um crente, a gente vê que, por exemplo, lá em Mateus 6, a palavra de Deus, o próprio Jesus está falando assim, ó. Não fiqueis inquietos pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, nem pelo que, pelo mantimento. Ele está falando acerca dessas coisas que são coisas necessárias, extremamente necessárias, alimento, veste, tudo isso é muito necessário na nossa vida. Mas ele vai falar assim, para a gente não se preocupar com isso, porque assim como Deus cuida até dos pardais, quanto mais Ele cuida da gente. E ele fala assim, quem vive preocupado com essas coisas não são aqueles que creem em Deus, são os ímpios. Só que se você pegar a preocupação dos crentes hoje, e uma preocupação dos crentes de hoje, as mesmas preocupações dos ímpios. Você vê por que o crente está preocupado? Por causa da conta, por causa da fatura do cartão de crédito. Por que o crente está preocupado? Porque é o último pacote de arroz que tem lá na despensa. Por que o crente está preocupado? Porque ele só tem um sapato para vestir em cada pé. Que bom que ainda tem pelo menos os dois pés, né? Mas as preocupações dos crentes de hoje é isso. Qual que é a preocupação do crente? Com o casamento, essas coisas são importantes, extremamente importantes. Mas era muito diferente quando você falava de uma preocupação cristã, uma preocupação do coração de um crente. Irmão, uma coisa preocupava a gente. A gente olhava assim, eu não sei se você já fez essa oração, mas é uma oração de um crente genuíno. A gente olhava e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer para poder te agradar? Jesus, o que eu vou fazer para você ficar feliz com a minha vida? Isso preocupava a gente, conseguir agradar a Deus. Hoje em dia as pessoas nem pensam nisso direito, se elas estão conseguindo ou não agradar a Deus. Por quê? Porque elas já estão com o coração cheio de preocupações mundanas e terrenas. O que eu vou comer amanhã? O que meu filho vai comer amanhã? Como é que eu vou fazer para pagar essa conta? Isso é importante, extremamente importante. Mas a partir do momento que só essas preocupações, ou apenas essas preocupações, conseguem encher todo o seu coração, você vai se importar muito menos com a presença de Deus na sua vida. E o mais interessante é que a gente leva esse modelo de preocupação para a nossa vida espiritual de uma maneira que a gente nem percebe. Mas a gente começa a orar, somente pelo pão de cada dia, como se isso fosse o mais importante. Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A
oração do Pai Nosso, ela fala para a gente orar pelo pão nosso de cada dia. Mas ela também fala assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O conceito da oração prioriza o reino de Deus. Era o que ele estava ensinando também. O próprio Mateus 6, ele fala assim: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Só que quando a gente foca a nossa mente só nos nossos problemas terrenos, a gente não põe em primeiro lugar o reino de Deus. Não adianta falar que põe, que não põe. Não adianta querer se enganar e achar que, sabe, se importar mais com as coisas terrenas nos justifica. Não vai justificar. Por mais importante que elas sejam, por mais que elas impactem o nosso dia a dia, nunca vai se comparar com a importância que a gente tem que dar para o reino de Deus. A gente leva isso para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando a gente vai ver, o nosso modelo de oração é só isso. A gente só ora pelo pão de cada dia, a gente só ora para vencer uma dívida, a gente só ora, sabe, por conceitos humanos e terrenos. A gente não tem que orar por isso? Tem. Mas se a nossa vida de oração for uma vida de oração que só está focada nos problemas que a gente passa nessa terra, o nosso desenvolvimento espiritual vai ser muito curto. A gente não vai se aprofundar em Deus como Ele quer que a gente se aprofunde. Porque um dos maiores conceitos da fé é confiar em Deus. E aí que está o dilema. Quanto mais você confia em Deus, menos vai ser o impacto das preocupações terrenas. Você vai parar de se preocupar? Não, a gente vai se preocupar. Não tem como falar que você não vai se preocupar com uma conta, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Mas quanto mais você confia em Deus, sabe, mais firme você vai ficar na presença do Senhor, e menos as preocupações que você tem no seu dia a dia, menos vai ser o impacto delas na sua vida. Como é que a gente vê o impacto dessas coisas na nossa vida? Quando a nossa mente é só nas preocupações terrenas, a gente perde o foco nas coisas de Deus, a gente desanima, a gente não tem ânimo para buscar as coisas de Deus, porque a gente inverte os conceitos, a gente olha e fala assim: poxa, eu não consigo nem pagar uma conta, quanto mais, sabe? Então a gente se desanima. Se a gente focar só nas coisas dessa terra, a gente vai ficar desanimado, a gente vai esfriar na fé, a gente vai deixar de ser plenamente espiritual, a gente vai começar a ter um modelo de pensamento mais carnal. A gente vai começar a atribuir os nossos valores às nossas conquistas pessoais. Por isso tem muita gente que acha que não é nada só porque passa por adversidades, das quais o próprio Jesus fala assim: no mundo tereis aflições. Quais as aflições que a gente passa no mundo? Diversas. Boa parte delas está relacionada à nossa vida terrena aqui. A dificuldade que a gente tem para ganhar o pão de cada dia de maneira honesta, para se vestir bem, porque hoje em dia, sou da época que R$100 uma calça era caro. Hoje em dia eu acho que você não encontra uma calça de menos de R$100, né? E essas são as nossas dificuldades. Mas quando a gente começa a priorizar as aflições desse mundo, a gente vai se distanciar das coisas de Deus. Tem que tomar cuidado com isso. E se a gente não entender que a palavra dele é a verdade, quando a palavra de Deus fala que os ímpios se preocupam com essas coisas, você vai ver que todas as religiões, todas as pessoas que têm uma crença em alguma religião, o conceito delas é o mesmo. Não é priorizar as coisas de Deus, a vida eterna, a salvação. Não, é priorizar as coisas dessa terra. A fama, a popularidade, a exaltação que elas podem ter nessa terra. Elas não estão preocupadas com o pecado. A palavra de Deus vai falar assim, que quando a gente ouve, crê naquele que enviou Ele, olha o que acontece: a gente tem a vida eterna e a gente não vai entrar em condenação. Ele vai falar assim que antes, a gente vai fazer o quê? Mas passou da morte para a vida. É sempre interessante quando a gente aplica o conceito de falar assim: tem duas classes de pessoas.
conforme a aplicação do texto que a gente está lendo. Mas nesse texto, Jesus vai revelar que há dois tipos de pessoas no mundo espiritual. Só existe dois tipos de pessoas no mundo espiritual. Elas podem ser classificadas de diversas maneiras, mas nesse texto só tem dois tipos de pessoas no mundo espiritual. Quais são esses dois tipos? Está no próprio texto. Ou pessoas mortas, ou pessoas vivas. Ou pessoas que têm morte, ou pessoas que têm vida. Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo espiritual. Pessoas mortas ou pessoas vivas. No mundo espiritual, se você não estiver morto, você está vivo. Se você não estiver vivo, automaticamente você vai estar morto. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente crê no Deus que enviou Jesus Cristo, quando a gente crê no testemunho de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, a gente passa a estar em vida. O que isso significa? Que todas as pessoas, sejam elas quem for, se não tiver Jesus, está morto. A palavra de Deus lá em Romanos, o 3:23, depois você confere, mas Romanos 3:23 vai falar assim que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra de Deus também em Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aplicando esse conceito de que só existe pessoa morta ou pessoa viva, a gente tem que entender uma coisa. O que causa a morte? O pecado. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. E a palavra de Deus fala que aqueles que aceitaram Jesus não vivem em pecado, mas venceram o pecado. Lá na Epístola de João. A gente tem que entender isso. Se a gente não estiver vivo em Cristo, a gente está morto e condenado. Um dos efeitos dessa morte é o pecado. E aí a palavra de Deus fala que todos pecaram. Está lá em Romanos 3:23. Todos. A condição de pecador é uma condição para todo ser humano. Todos, sem exceção de ninguém. A palavra de Deus é muito clara e específica. Todos pecaram. Todos, antes de Jesus e depois de Jesus. Por maior que seja o herói da fé que a gente conhece na Bíblia, pecou. Elias, grande homem de Deus, pecou. Moisés, maior profeta considerado dentro do Antigo Testamento, Moisés pecou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. Abraão, amigo de Deus, ele era o amigo de Deus, o que ele fez? Pecou. E se isso é um conceito que é aplicado aos maiores heróis da fé dentro da Bíblia, quanto mais a gente, depois de Jesus, Pedro, o homem que a sombra dele curava os enfermos, pecou. Negou Jesus. João, o apóstolo do amor, pecou também. Se a palavra de Deus fala que todos pecaram, então é assim. Tem gente que pode até ser que o pecado não foi relatado, mas aquela pecou. Tem aquelas pessoas que até você olha assim, eu nunca vi esse irmão pecar, mas que ele é pecador, ele é pecador. Não adianta. Ninguém foge dessa sina. Isso é um fato na vida de todo ser humano. Todo ser humano é pecador. O único que viveu em carne, mas sem pecado, só tem um: Jesus Cristo. O único. Restante, todos os homens pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos que não têm Jesus estão mortos. E a palavra é está morto. O verbo é no presente. Porque tem uma coisa interessante acerca das coisas espirituais. A manifestação delas é no futuro, mas o efeito delas é no presente. Você está salvo hoje. Quando é que vai se manifestar a sua salvação? Quando você chegar na glória. Uma coisa que vai acontecer ainda no seu futuro, ainda não aconteceu. A manifestação da sua salvação ainda não aconteceu, mas você já é salvo. E o efeito da salvação, você já sente agora.
Uma pessoa salva é forte em Deus. Uma pessoa salva, ela não retrocede, porque ela sabe que Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. A palavra de Deus fala que aqueles que perseveram até o fim será salvo. Mateus 10:22. A gente é até odiado por todos por causa do nome de Jesus, mas se a gente perseverar até o fim, a gente vai ser salvo. O efeito da salvação se manifesta agora. E o da condenação também. Aqueles que estão mortos porque não creem em Jesus e não aceitam a palavra de Deus, a manifestação da condenação é quando eles chegarem no inferno. Aí vai se manifestar a condenação deles. Mas o efeito da morte espiritual, os efeitos, a pessoa já sente agora. O distanciamento de Deus. Uma pessoa que está em morte, uma pessoa que perdeu a salvação, uma pessoa que não é salva, ela se sente constantemente longe de Deus. Ela se sente sozinha. Ela se sente como se ninguém pudesse ajudar ela. Geralmente é o efeito de uma pessoa que está morta. Ou uma pessoa que não está cuidando da fé como deveria, e mesmo crendo, se ela não se posicionar em Deus, se fortalecer em Deus, ela vai colher fruto de morte na vida dela. Por quê? Porque o maior pecado de todos é não crer em Jesus. E o pior de tudo isso é porque tem muito crente que é crente, mas não está crendo em Jesus. Porque quem crê em Jesus tem que crer no testemunho pessoal interno que Ele dá em nós, Ele testifica na gente. Ou seja, aquela pessoa que não consegue aceitar e acreditar que Jesus salvou ela. Ela fica com aquela cisma na cabeça de que ela sempre tem que provar alguma coisa para Deus para ela se sentir digna da salvação. Se você não conseguir crer naquilo que Jesus fez por você e que Ele já fez, porque Ele já falou, está consumado, sabe, você vai ter dificuldade na sua fé em entender a graça. A pessoa vai sempre olhar assim. É porque aquele famoso conceito, tem gente que ainda está presa aos conceitos da lei. A gente foi salvo para as boas obras. A gente não é salvo pelas boas obras. Não são as nossas boas obras que nos salvam, é a nossa fé em Cristo Jesus. Mas sempre quando a gente tem essas deficiências, a gente vai expiando. Você não pode deixar de crer nele por nada. E acreditar naquilo que ele fez por você. Você tem que se manter firme na fé. Quem ouve, né, e crê no testemunho passou da morte para a vida. Os efeitos da morte espiritual são sentidos. No mundo espiritual é sempre assim. A manifestação é no porvir. A manifestação vai acontecer no futuro. Mas os efeitos das coisas espirituais a gente sente agora. Se a gente, por exemplo, a gente está aqui salvo em Cristo Jesus, se a gente se afastar de Deus hoje, a gente não vai para o inferno hoje. A gente vai para o inferno quando a gente morrer. Mas os efeitos dessa morte espiritual a gente vai sentir hoje. Aquela frieza espiritual, aquela fraqueza espiritual, aquele desânimo espiritual, aquele conceito de que não tem um propósito de estar na igreja. Se a gente se afastar de Deus hoje, a gente vai ser condenado quando a gente morrer. Mas os efeitos dessa condenação a gente já vai sentir. Aquele peso espiritual. E quando a gente fala de peso espiritual, significa que a gente está sendo carnal. Por quê? Porque o que é o peso espiritual? É quando a gente não suporta as coisas espirituais. E aí sim, falando das coisas de Deus, a gente não suporta no sentido de a gente não consegue sustentar aquilo na nossa vida. Quando a gente olha assim e sabe quando fica difícil de ler a Bíblia? Isso é um peso espiritual. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. E se você tem essa dificuldade, é porque você está com um peso espiritual na sua vida. Aquela dificuldade para orar assim, sabe? Você começa a orar e parece que você está
facilmente. A gente tem um coração sensível sempre para falar sim para as coisas de Deus na nossa vida. Quando a gente tem um peso espiritual, a gente não consegue fazer muita coisa espiritual, a gente não tem forças para fazer. Porque as coisas de Deus, para quem vive na carne, realmente é pesado. Por quê? Porque geralmente um dos efeitos das coisas espirituais de Deus na nossa vida é matar a carne. Por isso que é pesado para ela. Por quê? Porque não é pesado. Porque é pesado de maneira proposital. Porque já é para esmagar a carne mesmo. E essa é a nossa dificuldade. Porque às vezes, sem perceber, a gente começa a lutar contra as coisas espirituais. A gente começa a lutar contra esse peso. Quando o peso vem, deixa o peso de esmagar. Se entrega de uma vez e, sabe, e vai embora. Não, né? A gente fica forçando assim. Não, né? Porque você já percebeu que quando você não consegue orar, você se esforça assim, sabe? Você não está conseguindo, né? O que você faz? Né? Já seja sincero e fala, não estou conseguindo, sabe? Se entrega para Deus na sua fraqueza. Que é o que? De reconhecer que você não está conseguindo fazer aquilo que você tinha que fazer. Não é de ficar relutando e recorrendo, falando, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Começa a mudar a oração e fala assim, Deus me ajuda a conseguir, Deus me dá graça para isso. Sabe por quê? Porque diante de Jesus você não tem que provar nada. Você só tem que aceitar o testemunho dele e crer. E as coisas vão fluir na sua vida. Você não tem que ficar provando para ele que você é espiritual, que você é santo, que você, sabe, ora muito, que você lê muito a palavra de Deus. Isso não convence ele. Se isso convencesse ele ia esperar você nascer, você ler a Bíblia, você orar bastante para ele decidir te salvar. O que convence ele é o amor que ele sentiu por você. O amor dele foi tão grande que ele não esperou nem você nascer para ele te amar. Antes de você nascer, ele já te amava. Porque antes de você nascer, ele já te conhecia. Sabe por quê? Porque quem projetou a sua vida foi ele. Tem uma frase que é interessante, a gente não veio do macaco, realmente, sabe por quê? Porque a gente veio de Deus, a gente foi gerado por Deus. Ele só usou a barriga da nossa mãe para a gente vir para esse mundo, mas a gente foi gerado nele. A palavra dele fala assim, que ele nos predestinou antes da fundação do mundo para ser para ele santos e irrepreensíveis e andar com ele. Ele te amava antes do mundo existir, ele já te amava por quê? Porque ele já projetava a sua vida antes dele falar assim, haja luz. Primeira frase da palavra de Deus, antes dele falar isso, ele já estava pensando em mim e em você. Ele projetou a nossa vida. E ele projetou a nossa vida para que a gente venha ter vida. E a gente só consegue ter vida em Jesus Cristo. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai se afastando dele sem perceber. Então, saia daqui hoje meditando nisso. Se apegue mais a Deus. Eu sei que você já ouve a palavra de Deus, eu sei que você crê no Deus que enviou Jesus Cristo. Entenda que agora você só tem que viver a continuidade desse versículo. Você já ouve a palavra de Deus e você já crê, então você tem que passar da morte para a vida. O que isso significa? A gente tem que parar de simplesmente conhecer e entender. A gente tem que começar a ver o efeito disso na nossa vida. E qual que é o efeito disso? A gente passa da morte para a vida. O conceito de morte e vida também. Quando a pessoa está morta, a palavra de Deus fala assim, os mortos, olha que coisa interessante. A palavra de Deus fala assim, os mortos não adoram a Deus. Às vezes tem aquele crente que já tem quase um mês que nunca mais parou na vida dele para ter aquele momento de adoração. Sabe, aquela de vir para o culto adorar a Deus. Sabe quando você está na sua casa e fala assim, nossa, não tem nada para fazer, sabe o que eu vou fazer? Mudou bastante. Antigamente a gente gostava do som, aquele som de uma caixa desse tamanho, a gente ligava lá e ficava, Agora mudou. O que a gente faz? A gente pega o nosso fone de ouvido, põe no último volume e fica ali na presença de Deus, adorando a Deus. Então olha essa palavra de Deus fala assim, os mortos não adoram a Deus. Os mortos não adoram a Deus. Então a gente já tira por
por aí. Quanto tempo faz que você não tira um momento de adoração com Deus? Adoração. Ah, irmão, que a minha vida está tão difícil que eu não vejo mais motivo para adorar. Para com isso, meu irmão. Não vou nem falar nada. Não, né? Só entenda isso, a palavra de Deus é bem clara. Os mortos não adoram a Deus. Faz quanto tempo, irmão, que você não, sabe? Faz aquela faxina na casa adorando a Deus. Passa aquela vassoura no dia, adorando a Deus. Faz quanto tempo que você não para assim simplesmente para adorar o Senhor? Sabe? Os mortos não adoram a Deus. E não é desculpa, irmã. A vida é tão corrida. Quando eu vou ver, eu saí de casa. Quando eu vou ver, eu já cheguei, já é meia-noite, já tenho que dormir para descansar, para acordar o outro dia para ir trabalhar de novo. Quando eu for, né? Daqui a pouco eu vou ver, não tem tempo. Como não tem tempo? Deus é o onipresente, onisciente. Ele está conosco em todo canto, e em todo tempo Ele está do nosso lado. Aonde você quiser adorar, você pode adorar, porque a palavra de Deus fala assim, Jesus fala assim, mas chegará o tempo que não adorará a Deus nem no templo, nem nesse monte, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Que fica ao seu critério. Se você quiser adorar a Deus no meio da rua, você é livre para fazer isso. Sabe? Se você quiser adorar a Deus na sua casa, você é livre para fazer isso. Se você quiser adorar a Deus na praça, você é livre para fazer isso. Se você quiser ir lá para a praia para adorar a Deus, você pode ir lá para a praia, descer a serra e chegar lá na beira do mar e ficar lá adorando a Deus, irmão. Você é livre para adorar a Deus em qualquer lugar. Isso não pode virar uma desculpa para a gente morrer espiritualmente. Os mortos não adoram a Deus. Qual é a obra da sua mão? Ou seja, os mortos também não fazem nada. Não faz nada. Não tem nenhuma obra para Deus. O conceito de morte espiritual. Então, a gente tem que entender. Eu já ouço a palavra de Deus. Eu já creio em Deus que enviou Jesus, porque eu sei que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Vamos começar a viver os efeitos disso na nossa vida. Vamos passar da morte para a vida. Quem tem isso, diga glória a Deus. Você que recebe essa palavra, bate palma bem forte para Jesus.